Graças e paz, queridos. Amém. Paz, amém. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor nessa noite. Houveram alguns imprevistos aí, né? Alguns imprevistos na abertura hoje, mas graças a Deus, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E para a glória de Deus estamos aqui. Glória a Deus. Amém? Eu quero convidar você que está aqui no tempo com a gente, de se colocar de pé. Amém? Vamos dar início à nossa reunião, vamos orar todos. Falar com Deus. Amém? Deus, nós te louvamos, meu Pai, nesta noite. Somos gratos ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua provisão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado e por tua misericórdia nos tem feito em Cristo Jesus mais do que vencedores. Meu Pai, ó Deus, queremos te entregar nessa noite, ó Deus, o nosso culto racional, ó Deus, consciente daquilo que iremos fazer, que tem como objetivo louvar e glorificar o teu nome somente, meu Pai. Porque entendemos que o Senhor é o único digno de louvor e adoração. Meu Pai, em meio às tuas misericórdias, abençoa o teu povo que está aqui neste lugar nessa noite, aqueles que ainda estão se deslocando para cá, abençoa os nossos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo pelas mídias sociais, que irão nos assistir posteriormente, que pela tua misericórdia eles sejam alcançados pela tua graça salvífica, meu Pai. Assim como nós, para que eles possam desfrutar da alegria, do prazer, do privilégio, do sentimento inexplicável que é te pertencer, meu Pai. Sermos livres para vivermos a tua vontade. Meu Pai, fala aos nossos corações nesta noite, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Os irmãos aqui podem se assentar? Amém? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Na carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, Romanos no capítulo 8, nós leremos a partir do verso 28. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Amém. Então, vamos lá. A minha Bíblia está na versão NVI, né? Aí, talvez difira um pouquinho da versão dos irmãos, mas diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo, estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Sem mais delongas, hoje nos atrasamos um pouco com o nosso horário. Tivemos um imprevisto na abertura
do templo aqui, quando nós formos começar. Então já vamos estar passando para o louvor. Amém? Mas enquanto os irmãos do louvor se ajeitam aqui, esse texto ele é bem propício para aquilo que será falado nessa noite. Os irmãos já ouviram falar de um plano de salvação, né? Eu ouvi falar, o pessoal chegou para mim na época e explicou. Tinha um plano de salvação, tinha um jeito de evangelizar e tal. Hoje à noite nós iremos falar, né, depois de ler esse texto, em cima de Atos, capítulo 4, verso 12. O plano de salvação de Deus para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe, irmão do louvor. Amém. Só todos que fazem o Senhor. Amém. Então vamos se colocar em pé. Vamos adorar ao Senhor. Com palmas, com alegria. Amém. Senhor,
porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curar eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Com seus olhos fechados, continue adorando o Senhor. Eu preciso aprender aqui. Eu preciso aprender um pouco mais. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de nós. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Verdadeiramente Deus cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus sobre as nossas vidas, constantemente, nós estaríamos perdidos. Lamentações de Jeremias diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. E elas são novas a cada manhã. Se não fosse as misericórdias e o amor de Deus para conosco, nós definitivamente estaríamos perdidos. Amém?
Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 4. Quem achou diz amém? Amém. Atos capítulo 4, verso 12. Diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Feche os seus olhos mais uma vez, curve sua cabeça. Deus, nós te louvamos, meu Pai, porque pela tua misericórdia podemos sentir a tua presença aqui neste lugar. Ó Deus, a tua palavra nos revelou que assim seria, porque quando estivéssemos, onde estivéssemos dois ou mais reunidos em teu nome, o Senhor se faria presente. Meu Pai, recebe nessa noite o nosso culto, ó Deus, racional. Nós viemos aqui para te cultuar, para te adorar, para engrandecer o teu nome, meu Pai. Permita-nos nesta noite, ó Deus, que as escamas da ignorância caiam dos nossos olhos e que através da explanação da palavra, que é o teu evangelho, Senhor, nós sejamos libertos, porque a tua palavra nos diz que quando nós conhecêssemos a verdade, que é Cristo Jesus, nós verdadeiramente seríamos livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livra-nos, Senhor, da nossa própria ignorância. Livra-nos dos nossos próprios conceitos. Ó Deus, e enche-nos, ó Deus, com a tua palavra, que é a verdade. Com o teu Espírito Santo, ó Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, fazendo-nos, ó Deus, nos rendermos ao Senhor. Ó Deus, e te darmos toda a honra, toda a glória, a graça devida ao teu nome, meu Pai, porque só tu és Deus, e fora de ti não há um outro semelhante a ti. Fala aos nossos corações, é o que te peço, meu Pai, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu dei uma introduçãozinha quando nós lemos o texto no início da reunião, falando a respeito do plano de salvação. Eu vi um plano de salvação que a gente tem que chegar na pessoa e falar assim: Jesus te ama e tem um propósito na sua vida, né? E tal. E tinha um desenrolar que hoje já não me recordo direito, mas eu vi durante muito tempo e aprendi muito dessa maneira, achando que seria dessa forma. Mas nessa noite, permita-nos o Senhor que nós aprendamos de acordo com o que nos revela as Escrituras, de acordo com o que nos mostra a palavra de Deus mesmo. O texto que nós lemos diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em qual devamos ser salvos. Algumas outras religiões chamadas ou denominadas cristãs também, elas creem em Cristo como nós, creem no Evangelho, quase que como nós, porque eles não creem na Bíblia completa. Nós, como cristãos, nós, batistas reformados, nós precisamos crer na Bíblia toda. Não só a parte boa, mas a parte difícil. Não só a parte... É como se fosse a gente estava comentando esses dias, é como se fosse um café com chantilly, né? Aí o chantilly é aquela parte docinha e agradável, e a parte de baixo é a parte do café amargo, sem açúcar, né? O Evangelho, ele tem que ser degustado, tanto a parte boa, como daquela parte difícil de ser digerida por nós. Agostinho disse o seguinte: feriste-me com a tua palavra, por isso eu te amei. Spurgeon disse que nós deveríamos buscar o Evangelho que nos rasga. E hoje eu consigo compreender um texto que está lá no Antigo Testamento, que a minha memória não me permite recordar aonde está,
mas que diz: Ele fez a ferida e a curará. Mas para isso nós precisamos estar em Cristo. E nós só vamos encontrar o Cristo através da palavra. É lá que revela o Cristo verdadeiro. Não um Cristo muitas das vezes pregado de maneira equivocada. Um Cristo que ama você do jeito que você é, que quer que você continue do jeito que você é, que você continue sua vida do jeito que você é, porque não importa o que você faça, Ele gosta de você. De meias verdades, que são mentiras inteiras. Infelizmente, vai estar cheio o inferno. Porque a própria palavra diz que quem é o pai da mentira é o diabo. Não é? E embora ele não tenha nem a chave da casa dele, nós precisamos entender que Deus nos ama, sim. Que Ele nos chama como nós estamos, sim. Mas que depois que nós nos encontramos verdadeiramente com o Senhor, é impossível que nós permanecemos da mesma maneira. É necessário que haja mudança de vida, que haja mudança de comportamento. Amém? Nós vamos entender um pouco mais das Escrituras para compreendermos o verdadeiro plano de salvação de Deus para o homem. Vamos lá. Eu acho que eu já preguei essa ministração aqui há algum tempo atrás, foi 2019. Eu vou anotando, né? Para eu não esquecer. Em 2019, primeiro Deus efetua a criação do universo. Vamos dar uma passeada pela Bíblia toda, tá? Vamos começar ali de Gênesis. Você pode ir acompanhando aí. Eu não vou, devido ao horário, demorar muito, né? Mas nós vamos passar por algumas partes bem interessantes para que nós consigamos compreender. Vamos lá. Deus efetua a criação do universo e de tudo o que nele há. Não é Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a terra se forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Aí Deus criou tudo o que existe. Criou o homem, aí o homem caiu em tentação. Não é? Lembra que Deus falou para Adão, de todas as árvores do jardim. Deus criou o homem, colocou ele no jardim, disse para ele dar nome para todos os bichos, né? Os nomes dos animais que nós conhecemos hoje são assim porque, de acordo com as escrituras que nós cremos, os nomes foram dados por Adão, não é? E botou ele no jardim para cuidar do jardim. Ele não ia ficar lá só de bobeira balançando na rede, igual algumas pessoas equivocadamente acreditam, porque as escrituras dizem que Deus pegou o homem e colocou no jardim para o lavrar e cuidar. Então ele tinha uma responsabilidade. Deus não criou o homem para ficar em momento algum só no oba-oba, não. Isso não quer dizer que nós não possamos ter os momentos de diversão, porque nós somos gente, mas também não quer dizer que está aí só para o oba-oba. Então nós temos que ter responsabilidades, tá bom? Aí Deus, quando o homem peca, Ele vai e revela para o homem qual que é o seu plano redentor para a humanidade. Vai lá, abre aí Gênesis no capítulo 3, versículo 15. Se eu estiver falando muito rápido, vocês fazem bem assim para mim, para eu diminuir, porque eu fico de olho na hora aqui, chinelo, né? Gênesis 3, no verso 15, diz o seguinte: depois que o homem peca, né? Aí Deus vai lá chamar a atenção de Adão e Eva, vai os repreender e os corrigir. Diz o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí Deus começa a revelar para a gente qual que é o seu plano salvífico. Atos 4,12 diz que em nenhum outro há salvação, e que nenhum nome é dado entre os homens para que sejamos salvos, senão de Jesus. Não é? Então aí Deus já começa a mostrar nas Escrituras o seu plano de salvação. Que da semente da mulher nasceria aquele que feriria a cabeça e ele lhe feriria o calcanhar. Não é? Aí tá, os descendentes de Adão dão origem às primeiras civilizações, né? Aí o pecado se multiplica. Né? Vamos lá, Deus criou o homem. Alguns
estudiosos e escritores falando a respeito do livre-arbítrio, diz que Adão e Eva não tinham um livre-arbítrio. Porque eles ainda não eram influenciados pelo mal como nós somos. Hoje o nosso arbítrio não é mais livre porque o mundo jaz no maligno. Não é? E se nós vivemos num mundo que já é influenciado pelo mal, como é que nós não vamos ser influenciados por esse mal? Então nosso arbítrio não é livre. Ele é altamente influenciável. Né? Mas nós temos a nossa responsabilidade. Tá bom? Gênesis, aí o pecado se multiplica. Lá em Gênesis 6:5, diz assim: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Gênesis 6, verso 7 agora. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de havê-los feito. Aí Deus mandou o dilúvio para julgar a terra. Porém, antes de mandar o dilúvio, Deus foi e escolheu uma família. Deus escolheu Noé. Gênesis 6, verso 8 diz o seguinte: Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor. Gênesis 6, verso 8, tá? Aí Noé e sua família foram... Deus mandou que Noé construísse uma arca, né? Os irmãos já conhecem a história, não vou adentrar nos pormenores para nós não demorarmos tanto. Mas a partir de Noé, Deus recomeça a humanidade. Né? Aí, dos descendentes dele, vem a nova leva de seres humaninhos, né? De seres humanos. Só que aí o pessoal fica esperto e fala: vamos construir uma torre. Vamos todo mundo falar igual, vamos chegar até Deus. Aí lá em Gênesis, no capítulo 11, no verso 9, diz o seguinte, Gênesis 11, 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Ali eles construíram a torre de Babel, e Deus, eles todos falavam a mesma língua, e Deus separou os povos ali e mudou as línguas. Aí daí tem as origens das nações, né, os descendentes de Sem, de Cã e Jafé. Aí Deus, vendo toda aquela maldade que havia, ele olha para um camarada e escolhe ele. Nós vamos observando que ao longo das Escrituras, nós vamos ver que Deus sempre escolhia um povo para si, escolhia alguém para si. Né? Então lá em Gênesis 12, a partir do verso 1, vamos ver o verso 1, 2 e 3, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Verso 3: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Guarda esse verso 3 aí na memória aí, tá? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vamos ver lá no Novo Testamento quando é que isso se cumpre, tá? Aí tá. Aí vem a peregrinação dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, lá em Canaã. José, o filho de Jacó, é vendido para o Egito. Nós conhecemos a história de José. Toda a família de Jacó se muda para o Egito. Os descendentes de Jacó se tornam escravos no Egito. Após 400 anos, Deus manda Moisés para liderar a libertação do seu povo. Aí tem as 10 pragas do Egito, né? As 10 pragas do Egito, a travessia dos israelitas pelo Mar Vermelho.
a peregrinação de 40 anos do povo pelo deserto. Ali nós vamos ver Deus cuidando do seu povo, que e mesmo em meio ao deserto não lhes faltava o alimento, não lhes faltava o que vestir e não lhes faltava cuidado. A Bíblia diz que de manhã, iam a nuvem para protegê-los do sol, o sol que é muito forte no deserto, de noite tinha uma roda de fogo ao redor do povo. Deus cuidando do seu povo. A roda de fogo era por conta dos bichos, tá? Para não avançar ali. Aí tá. Morre Moisés, né? Aí tem a conquista da terra prometida sob a liderança de Josué, a divisão da terra entre as 12 tribos. Morre Josué e Israel é governador, né? Israel é governada por juízes, né? Que aí vem Sansão, Gideão, Débora, não é? Nós estamos passeando ali pela Torá. Nós estamos ali saindo da Torá agora e indo para... Saímos dos 5 primeiros livros da Bíblia e também para os demais livros, tá? Israel se divide em 2 reinos, reino do norte, que é descendente de Israel, o reino do sul, da tribo de Judá. Aí tem a destruição do reino do norte de Israel pelos assírios. Judá e o reino do sul perdura sozinho por mais 136 anos. Judá é levado cativo para a Babilônia. 70 anos depois, os judeus voltam para Jerusalém. Eles reconstroem o templo. A reconstrução dos muros de Jerusalém. Aí chegou o período interbíblico, né? Para nós nos localizarmos nas Escrituras, nós passamos todo o Antigo Testamento, fizemos um breve comentário das partes, e agora nós estamos chegando no Novo Testamento. O período interbíblico são aproximadamente 400 anos onde Deus não levantou profetas, ninguém para falar com o seu povo. Foi nesse período que Deus levantou rabinos para que eles selecionassem o livro que nós temos hoje como o Antigo Testamento, e eles queriam, na intenção deles, sem saber que estavam sendo guiados pelo Espírito de Deus, com esse objetivo, eles separaram a Septuaginta, que ficou chamada assim o cânon do Antigo Testamento, porque eles juntaram aproximadamente 72 rabinos, né, que eram sábios, para contar a história do povo de Israel, porque eles tinham medo que a história do seu povo fosse esquecida. Nós já comentamos aqui de outras vezes que sempre que um povo conquistava outro, ele queria que eles esquecessem toda a sua cultura. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Esse não era o nome deles. Eles ficaram conhecidos por esse nome, porque quando eles foram cativos para a Babilônia, o nome deles foi mudado para que eles não lembrassem nem da sua origem. Não é? Então, quando Israel foi vencida pelo inimigo, conforme Deus, o próprio Deus prometeu que faria, porque o povo estava sendo desobediente, ele disse que os espalharia pelo mundo. É um fenômeno chamado pelos estudiosos de diáspora, né? Onde vai cada um para um canto. Nós vamos ver depois lá em Atos dos Apóstolos que no mover do Espírito Santo, não é? No dia de Pentecostes, quando as línguas são distribuídas como que línguas de fogo, não eram línguas de fogo, tá? A Bíblia narra para a gente que eram línguas como língua de fogo, e nós entendemos que o escritor colocou dessa forma porque era a maneira de se fazer entendível aquilo que ele estava dizendo, aquilo que eles haviam vivenciado. Não era língua de fogo, você não precisa ter língua de fogo, tá? Só para a gente entender. E é por isso que ali, durante aquele momento, quando eles começam a falar em outras línguas cheias do Espírito Santo, as pessoas passam e falam assim: nossa, como esses indoutos, né, essas pessoas sem estudo ou sem conhecimento, vamos colocar assim, estão falando das grandezas de Deus da minha língua natal. Para nós entendermos aqui, é como se nós começássemos a falar das grandezas de Deus aqui agora em japonês,
sem nunca ter estudado japonês, ou em árabe, sem nunca ter estudado a língua, ou em russo, sem nunca ter estudado a língua russa, e passasse algum russo na rua e nos ouvisse falar e iria entender, testemunharmos aquilo que Deus fez pelo seu povo. É assim que nos conta a narrativa bíblica. Também tiveram aqueles que, ao ver o povo falando em língua, pensavam que eles tinham tomado um goró e estavam cheios de moço àquela hora do dia, não é? Mas só para a gente ter uma ideia de como foi o período ali, quando Jesus nasceu. Aí depois disso nasce o Salvador. Aí se cumpre a promessa feita lá em Gênesis 3, verso 15. Vocês lembram que nós lemos agora há pouco? Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando é que essa promessa se cumpre? Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí a gente pula lá para o verso 11 de João 1. Diz o seguinte: ele veio para o que era seu, para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, ao se crerem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós vimos lá em Gênesis, no início das Escrituras, no início de tudo, Deus começa a demonstrar o plano de salvação para o homem, que era da semente da mulher viria aquele que destruiria a serpente e fez ela cair. E no Evangelho de João, nós começamos a enxergar esse plano salvífico de Deus para o homem, que é quem? Cristo Jesus. O texto que nós iniciamos o nosso culto diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Amém. Aí nós vamos ver também o cumprimento da promessa feita a Abraão, lá em Gênesis 12, 3, lembra? Que diz que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Não é? Aí vamos lá para Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Acharam aí? Gálatas, capítulo 3, o verso 6 diz o seguinte: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Verso 9: de modo que os que são da fé são abençoados como o crente Abraão. Aí pula lá para o verso 29, em Gálatas 3. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Conforme aconteceu nos dias de Noé. Opa, já estamos terminando. Conforme aconteceu nos dias de Noé, se repete hoje, mesmo com a maldade que há no coração do homem. Romanos, no capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, independente da maldade do homem, hoje nós temos o Evangelho meio que como a arca que Noé construiu, onde aquele que vem para o Evangelho, ele é salvo. Aquele que vem para o Evangelho, aquele que crê em Jesus, ele é salvo. E quem ficar fora do Evangelho, quem ficar fora de Cristo, vai ser condenado junto com, vai levado pelo dilúvio. Evangelho de João, no capítulo 3, diz, porque Deus, 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você quer ter a vida eterna, se você não quer perecer, você tem que crer. Porque de acordo com as Escrituras, só vai ter a vida eterna aquele que crê. Amém? Amém. Só que não mais em uma arca para caber apenas 8 pessoas, mas através de Cristo Jesus, a videira verdadeira, como João, o discípulo amado de Jesus, o apresenta lá no Evangelho de João, no capítulo 15. Jesus, a videira verdadeira, onde no verso 5 ele diz: sem mim nada podeis fazer. No Jesus, o bom pastor, apresentado por João também no Evangelho de João, no capítulo 10, onde Cristo diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se hoje nós, como ovelhas de Cristo, temos vida, foi porque o bom pastor Jesus morreu para que hoje eu e você tivéssemos vida. Esse é o plano salvífico de Deus, Cristo Jesus. O verbo que se encarnou, Cristo Jesus. Não há outro. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o nosso Salvador. João 4, verso 42. O libertador, João 8, 36. O único mediador, o único caminho, João 14, 6. E para finalizarmos, vamos ler novamente o texto de Atos, capítulo 4, verso 12, onde diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Vamos nos colocar de pé, queridos. Eu espero que vocês tenham compreendido que, mesmo tendo corrido, o tempo tendo sido um pouco curto, que os irmãos consigam compreender que o plano de salvação para o homem é Cristo Jesus. É crer em Cristo Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Os irmãos que estão aqui no templo podem trazer as suas ofertas e dízimos, colocar aí no gasofilácio, tá? Nós já estaremos orando para nós encerrarmos. Nós não temos o costume de fazer uma palavra para fazer com que você se sinta comovido e venha ofertar, não. A Bíblia diz, na Bíblia diz que cada um contribua conforme propuser no seu coração. Enquanto nós não entendermos que tudo que temos, que somos, que pretendemos ser ou ter, vem do Senhor, para sermos gratos a Ele com aquilo que temos, nós vamos ser um tanto quanto avarentos mesmo. Mas o Evangelho está aí para isso, para nos libertar até mesmo da nossa avareza, né? Amém? E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse é o plano de salvação de Deus para nós. Desde o início Ele desenhou nas Escrituras aquilo para que nós hoje pudéssemos viver.
E é interessante que essa trama, né, vamos colocar assim como se fosse um filme nos dias de hoje, ela é perfeita, porque ele coloca pessoas imperfeitas, pecadoras e falhas como nós, para serem alcançadas por um homem perfeito, que nunca pecou, e que se fez pecado por nossa causa, para que ele pagasse um preço que nós somos incapazes de pagar. E é ele quem nos justifica. Foi assim que nós lemos na carta de Paulo aos Romanos: quem, pois, nos condenará, se é Cristo quem nos justifica? A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, seja o louvor para todo sempre. Vamos orar, queridos? Deus, nós te louvamos mais uma vez nessa noite. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos tem permitido enxergar a Tua verdade como ela é. Senhor, permita-nos, ó Pai, a cada dia, Senhor, termos a fome e a sede de justiça para lermos a Tua palavra, para procurarmos crescer na graça e no conhecimento da verdade, para que possamos viver de acordo com o Teu querer. Meu Pai, permita-nos, ó Deus, o decorrer dessa semana, que seja uma semana abençoada, produtiva para a glória do Teu nome. Que tudo quanto viermos a fazer glorifique o Teu nome. Que consigamos compreender que verdadeiramente é como está escrito: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, tudo é para a glória do nome do Senhor. Meu Pai, permita-nos, ó Deus, vivenciar nessa semana, ó Deus, experiências novas com o Teu Espírito Santo, através da leitura da palavra. Revela-te a nós, Senhor, ó Deus, para que nós glorifiquemos o Teu nome, que nós consigamos compreender que realmente nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e que morto não tem decisão. Por isso, foi necessário que o Senhor começasse uma boa obra em nossas vidas, para que nós pudéssemos viver. Obrigado por Jesus, ó Deus, porque hoje nós conseguimos compreender que, de acordo com o que está escrito, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Dessa maneira nós entendemos, ó Deus, que não estaremos só, mesmo em meio às adversidades que vivemos. Temos o Senhor a quem recorrer, que o Senhor há de cuidar de nós, há de suprir as nossas necessidades, meu Pai. Toma cada um dos Teus filhos que aqui vieram nessa noite, aqueles que nos assistem pelas mídias sociais, aqueles que assistirão esse vídeo, que eles sejam abençoados pela glória do Teu nome. Ó Deus, e que o Teu nome seja exaltado, meu Pai. Dá-nos uma semana abençoada em Tua presença, eu te peço em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a alegria de viver na presença do Senhor possa estar a cada dia inundando o coração de vocês, colocando em nós o desejo de conhecermos e de buscarmos mais o Senhor, desde agora até o dia que nós nos encontraremos com Ele nos céus. Em nome de Jesus, amém? Amém. Estamos liberados. Demonstre amor, cumprimente a pessoa que está perto de você.